vez? Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, meu Pai, nesse momento para pedir a Sua intercessão sobre essa palavra, meu Deus. Sobre esse momento especial, Jesus. Sobre o nosso momento de estudar a Tua palavra, meu Pai. Nós sabemos que esse momento é muito importante e muito especial. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agindo em cada um de nós. Que eu, ó Deus, só venha falar aquilo que venha de Ti e nada que venha da minha boca, meu Pai. Nada que venha do meu coração, pois nós sabemos que o coração do homem é enganoso, mas a Tua palavra é perfeita e o Teu Santo Espírito nos purifica e sonda o nosso coração. Por isso, meu Pai, eu peço que o Senhor haja na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que está aqui, para que o Teu Santo Espírito opere de acordo com a Tua santa vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço e oro a Ti. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar nesse momento. Irmãos, eu estava refletindo, né? A gente sempre que vai trazer uma palavra, a gente reflete muito. A gente pensa muito sobre o que a gente pode trazer à igreja, e falar sobre a Bíblia é algo maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande também ao mesmo tempo. A gente tem que pensar muito e também pensar, poxa, o que Deus quer que eu fale para a igreja? Porque seria muito fácil a gente simplesmente abrir aqui um salmo, eu ler um salmo e a gente falar sobre esse salmo, porque salmos são simples de ser falados, falam coisas maravilhosas, mas nem sempre a palavra de Deus tem versículos bons para nós, versículos fáceis de serem engolidos, versículos simples. Muitas vezes a palavra de Deus é dura, é rigorosa, e ela bate de frente com aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Por isso que sempre que a gente vai trazer uma palavra, a gente sempre precisa refletir muito, a gente precisa orar muito, a gente precisa buscar muito em Deus o que Deus quer que nós falemos para a igreja e às vezes para uma pessoa específica. E pensando sobre isso, uma coisa que me veio muito é algo que eu venho ouvindo muito ser dito nos dias de hoje e que é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, mas que para nós cristãos precisa ser tomado com muito cuidado, com muita precaução. A gente precisa ouvir isso de uma forma um pouco cuidadosa, mais cuidadosa do que as pessoas que não são cristãs. E o que a gente ouve muito é, irmão, pessoa, amigo meu, você precisa ser você mesmo. Você precisa ser autêntico. Você não pode mudar quem você é. Você precisa se aceitar do jeitinho que você é. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu? Se aceita do jeito que você é. Não, eu tenho esses defeitos, mas eu sou desse jeitinho mesmo. Essa é a minha forma de ser. Esse sou eu, esse é quem eu sou. Hoje eu vim aqui para dizer justamente o contrário. Dizer o contrário, dizer, não se aceite como você é. Não aceite o seu jeitinho de ser. Não aceite-se da forma como você é. E agora talvez alguns devam estar pensando, mas Mateus, se eu não me aceitar como eu sou, eu vou transformar a minha forma de ser, eu vou mudar a minha essência. Deus não me fez único. Deus não me fez diferente de todo mundo justamente para isso. Mas o que eu quero tratar aqui é justamente quando nós nos aceitamos como nós somos e nós não queremos mudar a nossa vida em favor de algo muito maior. Nós queremos aceitar o nosso egoísmo, a nossa forma errada de ver a vida, a nossa forma de olhar simplesmente, muitas vezes, só para o nosso umbigo, só para nós mesmos, só para a nossa própria vida. E eu queria refletir um pouquinho sobre isso com os irmãos, sobre não nos aceitarmos como nós somos, sobre não aceitar os nossos defeitos, sobre não viver a vida da forma como a gente gostaria, da forma como a gente quer viver a vida, porque essa, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós vamos ver agora, não é a forma correta de se viver a vida. E para embasar isso, eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 14. Vou convidar os irmãos a mais uma vez se colocarem de pé para a gente ler a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, nos diz assim: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto,
Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? Os irmãos podem se sentar mais uma vez. Esse texto, ele já inicia de uma forma bem forte e bem maravilhosa, digamos assim, né? Essa carta de 2 Coríntios é uma carta mais pessoal de Paulo aos irmãos de Corinto. Se os irmãos lembrarem, a igreja de Corinto é aquela igreja problemática. É uma igreja que sempre tinha algum problema. Eu vi uma vez até uma tirinha no Instagram que dizia: é uma carta aqui para a igreja de Coríntios, e quando a igreja recebia, perguntava: de quem é? De Paulo. A igreja até se assustava. Então pensava: lá vem bomba. Porque é uma carta dura. Ele toca na ferida dos coríntios. Ele mostra os problemas da igreja. E aqui Paulo já começa falando: o amor de Cristo nos domina. Ele já começa no começo do versículo 14 dizendo: pois o amor de Cristo nos domina. E quando eu penso em dominar, em estar sobre, dominação, eu lembro muito de algo que eu aprendi na escola. E talvez algum dos irmãos lembrem. Na fase de histórias, na matéria de história, a gente ouve falar sobre uma época aqui no Brasil que existia o coronelismo. E no coronelismo existia uma fase que se chamava de voto de cabresto. Para quem não lembra, cabresto é aquilo que se coloca no cavalo, aqui entre a boca, como se fosse a rédea que guia o cavalo. E por que se chamava de voto de cabresto? Porque só se votava naquilo que os coronéis mandavam que se fosse votado. A pessoa não tinha autonomia para fazer o que ela queria. A pessoa não podia tomar a sua própria vontade, igual hoje a gente vai lá e vota e escolhe o nosso candidato à nossa vontade. Nessa época, não era assim. Com voto de cabresto, você não podia votar no político que você quisesse. Os coronéis ordenavam aquilo que eles gostariam que você fizesse e você obrigatoriamente precisava seguir as ordens dele. E por que eu estou falando isso? Porque o amor de Deus é dessa forma, um amor que nos domina, que nos destrói, que você precisa seguir à risca? Não. O amor de Deus não é um domínio restritivo dessa forma. O amor de Deus, ele nos domina sim, como está dizendo a palavra aqui, mas é um domínio muito diferente. É um domínio amoroso. É um domínio de amor amoroso. É um domínio como o de um pastor por suas ovelhas. Que é justamente o exemplo que Cristo nos dá em João capítulo 10, dos versos 11 ao 15. Os irmãos não precisam abrir, mas se quiserem, João 10, de 11 a 15 diz assim: eu sou o bom pastor. Cristo é o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. No 13 diz: o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Esse é o mercenário. Esse é quem nós vemos muitas vezes querendo cuidar das nossas vidas. Mas o amor de Cristo, o amor do nosso pastor, ele é diferente. E ele diz assim no verso 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse é o amor dominante de Cristo. Um pastor que cuida das suas ovelhas, ele vai dar ordem para as suas ovelhas. Ele vai dizer o que as suas ovelhas devem fazer. Ele vai cuidar das suas ovelhas. Mas ao mesmo tempo, ele vai dar a vida quando o lobo estiver vindo. Ele vai se entregar a sua própria vida para que as suas ovelhas não morram. Ele vai as defender até o final. Ele vai proteger. Ele vai brigar com o lobo se for preciso. Esse é o amor dominante de Cristo. Esse é um amor que nos constrange. É um amor que nunca abandona. Mas o que isso tem a ver com não ser nós mesmos?
Porque quando a gente continua, o versículo 14, ele diz assim: nós reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele não simplesmente diz: quando você precisar de ajuda, eu estarei lá. Ele não é como um filho que fala: quando você estiver no trabalho, eu vou te ajudar, meu pai. E não vai trabalhar. Que é a parábola que Cristo nos ensina. Muito pelo contrário. Ele é o pastor que, quando a ovelha está para morrer, ele dá a sua vida e deixa a sua ovelha viver. E ele deu a sua vida. Ele morreu por cada um de nós. E não apenas morreu. Ele morreu por todos. E não como todos, como um conjunto. Ele morreu pelo irmão Braulio. Ele morreu pelo pecado do irmão Mateus. Ele morreu pelo pecado do irmão Johnny. E ele esteve na cruz por cada um de nós unicamente. E ele morre por todos. E a palavra diz que logo, como ele morreu, todos nós morremos com ele. Nós esquecemos, muitas vezes, que com a morte de Cristo nós também estamos lá. Nós também estamos crucificados junto com ele. E o nosso corpo passado, a nossa vida passada, tudo que nós fizemos no nosso passado, deve ser morto junto com ele. Sabe aquilo que nós dizemos? Eu sou desse jeitinho mesmo? Esse jeitinho mesmo tem que morrer junto com Cristo. As nossas formas de pensar sobre a nossa vida precisam morrer junto com Cristo. Se eu não morri junto com Cristo, o sacrifício dele foi em vão. Se eu não morri, a minha vida não morreu junto com ele. Se eu não decidi morrer junto com ele, se eu não decidir ter uma mudança de vida junto com a morte de Cristo, a partir do momento que eu aceitei a morte de Cristo foi em vão por mim. A gente gosta muito de falar sobre graça. A gente gosta muito de falar que somos salvos pela graça. E isso é uma verdade, nós somos salvos pela graça. A graça de Cristo nos alcançou e nós somos salvos pela graça de graça. Mas vocês lembram que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta porque a fé nos leva a ter obras. Uma fé que não nos leva a mudar de vida, a ter mudança de coração, de espírito, de vida, de atitude no nosso dia a dia. Tudo que nós discutimos como cristãos, tudo que nós dizemos no nosso dia a dia, tudo que nós falamos hoje mais cedo no nosso estudo bíblico, sobre hospedar as pessoas, sobre amar os pobres, sobre amar aqueles que estão na rua, sobre amar o nosso irmão que está do nosso lado. Se tudo isso não estiver ativo no nosso dia a dia, a morte de Cristo foi em vão. A nossa fé não é verdadeira. A nossa fé é sem obras. E sem obras ela está morta. Por isso que nós precisamos ter uma verdadeira mudança de vida. Ter uma verdadeira mudança de caráter. Porque diz no versículo 15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é maravilhoso. Nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas nós vamos viver para Deus. Isso é estranho, não é? Não sou estranho. Eu não vou viver mais para mim mesmo. Eu não vou mais viver para mim. Uma vez eu estava conversando com a Gabi sobre ter filho. E o quanto ter filho é ingrato. Porque você dá tudo para eles, dá comida, dá bebida, e chora, e acorda no meio da noite. Tudo que eles fazem é chorar. Até uma boa parte da vida, o que eles vão fazer é chorar. E você acolhe e chora de novo, para no máximo ver um sorrisinho e um te amo, mas nada demais a gente vai receber, a não ser isso. Mas o que a gente faz pelos nossos filhos? Nós entregamos tudo que nós temos e tudo que nós somos, mesmo parecendo a coisa mais ingrata do mundo. Mesmo parecendo que não vale a pena, porque realmente, se nós vamos parar para pensar justamente, não é justo
nós amarmos tanto uma criança, entregarmos tudo, entregar dinheiro, entregar tudo que nós temos, nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, que todo mundo fala, e a criança simplesmente dá um sorriso em troca? É muito injusto. Mas é isso que nós ganhamos como pais. E ainda assim nós entregamos tudo que nós temos e somos. Ainda assim nós não damos apenas metade do nosso tempo. Ainda assim nós não damos apenas a sobra do nosso tempo. Ainda assim nós não damos apenas a sobra do nosso salário. Nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Nós nos entregamos por completo aos nossos filhos. E da mesma forma nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que viver para Ele. Só que diferente dos filhos, nós que somos os filhos com Ele. Nós que somos os ingratos com Ele. Porque Ele já entregou tudo que Ele tinha. Ele já entregou o seu bem mais precioso. Ele já entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Por isso, tudo que nós fizermos, qualquer coisa que nós entregarmos da nossa vida, todo o nosso tempo, se nós dedicarmos tudo que nós temos e somos, ainda assim não é suficiente, mediante a tanto amor, mediante a tanta bondade de Deus para conosco. Por isso que a gente não pode nos conformarmos vivendo para nós mesmos. Por isso que nós não podemos mais nos conformar vivendo como a nossa vida como ela é, como ela era. Existe uma frase que diz que existem pessoas que dizem que viver para Cristo é viver numa prisão. Viver como um crente é viver preso, é não ter liberdade para nada. Mas a verdade é que viver para os nossos desejos é que é viver numa prisão. Nós somos aprisionados pela nossa própria carne. A palavra de Deus nos fala que antes nós éramos presos pelo pecado. Nós estávamos acorrentados com o pecado. Nós estávamos amarrados com o pecado. Nós estávamos completamente imóveis, sem poder fazer nada, porque nós só podíamos fazer aquilo que a nossa carne mandava. Nós só podíamos fazer aquilo que o nosso desejo carnal fazia. Nós não conseguíamos fazer nada que fosse da vontade de Deus. Nós não tínhamos escolha. Nós não podíamos escolher entre fazer o bem e o mal, porque a nossa carne só deseja o mal. Nós só conseguimos respeitar uma única vontade, a vontade da nossa carne. E isso não é liberdade. Fazer o desejo da nossa carne não é liberdade. Liberdade é o que nós encontramos em Cristo, onde nós podemos escolher entre o bem e o mal, onde nós podemos escolher fazer a vontade de Deus, onde nós temos a liberdade de pecar sim, sabendo das consequências do pecado, mas nós por livre e espontânea vontade escolhemos fazer o bem, escolhemos fazer a vontade do nosso Pai, que é muito maior, que é muito melhor do que qualquer coisa que nós poderíamos fazer nesse mundo. Isso é uma liberdade muito maior do que a liberdade que as pessoas dizem que nós poderíamos ter no mundo. Que é uma liberdade de poder sair para lugares, ir para baladas, beber até cair, ou comer até se encher, ou fazer o que quiser. Só que as pessoas estão presas por fazer o que quiser de acordo com a vontade da sua própria carne. Porque a palavra de Deus fala que até o bem que eu faço já foi de antemão preparado por Deus para que eu assim fizesse. Por isso nós precisamos lembrar sobre idolatria. O que é idolatrar? Muitas vezes a gente fala sobre idolatrar lembrando de católicos que reverenciam imagens, lembrando de pessoas que fazem tudo por algo. A gente esquece que existe uma idolatria muito mais perigosa também, que é a idolatria do eu. Eu me idolatrar. Eu fazer tudo para mim. Eu fazer tudo para o meu bom grado, para a minha alegria, para que eu seja feliz. E às vezes a gente pensa, mas por que está errado eu fazer algo para a minha felicidade? Por que está errado eu querer fazer algo para mim, para que eu seja feliz? Não está errado, mas nós precisamos balizar tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Paulo sofreu mais do que qualquer um de nós aqui. E ele estava sofrendo pela palavra de Deus. Ele podia querer estar no conforto
Com certeza ele queria os confortos. Todos nós aqui gostamos de conforto. Todos nós aqui queremos ter uma casa boa, ter uma casa grande, com ar-condicionado, uma cama king, bem grande, bem espaçosa para dormir, com bastante espaço. Todo mundo aqui quer um conforto em casa. Todo mundo aqui quer um carro bom, um carro confortável. Mas se, apesar de todos esses confortos, se apesar de todas as coisas boas que nós temos, nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, nada disso é válido. Não é errado nós termos confortos na nossa vida. Não é errado nós termos um carro bom, uma casa boa, nada disso é errado. Mas se nós usarmos por meios errados, se nós utilizarmos de problemas, se nós deixarmos de fazer o que é certo, porque a palavra diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, já comete pecado. Se nós deixarmos de ajudar o próximo para ter um conforto maior na nossa vida, nós estamos pecando. Por isso nós precisamos não idolatrar a nós mesmos. Quando nós nos idolatramos a nossa própria vida, nós também cometemos pecado. Isso significa viver para aquele que por nós morreu e por aquele que por nós também ressuscitou. Em Filipenses 1:21 tem um versículo que é muito forte, que eu acredito que todos conheçam. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo diz isso sabendo que ele tinha algo muito maior para vir. Mas eu quero lembrar do começo, que para mim o viver é Cristo. O quão forte é isso na nossa vida? O quão forte é saber que o viver para nós é Cristo. É olhar para Cristo e, assim como Paulo falou, sede meus seguidores como eu sou de Cristo. O quão seguidores nós somos dele. O quanto nós temos nos esforçados para matar a nossa carne todos os dias. Matar o eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, todos os dias da nossa vida. Quanto de esforço nós temos dedicado em nossa vida. É muito difícil. Mas ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser simples. É preciso matar a nossa própria carne, os nossos desejos egoístas, as nossas vontades, todos os dias. Como uma luta, como uma guerra, onde cada dia nós precisamos sair vencedores. E para isso nós vamos precisar de jejum, de oração, de Bíblia, do que for necessário, de amigos, de pessoas ao nosso lado, seja o que for necessário. Mas essa é a luta mais importante das nossas vidas. E é a guerra que nós precisamos vencer. E por fim, no versículo 17, fala que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estou lendo em Romanos 5, em 2 Coríntios 5, caso os irmãos tenham procurado algum outro versículo. 2 Coríntios 5, verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por fim, quando nós estamos em Cristo, nós recebemos uma transformação. Eu acho interessante desse versículo que ele não fala que algumas coisas se passaram. A sua vida se passou. Ele fala todas as coisas que eram velhas se passaram. Tudo aquilo que você acreditava ser certo, todo aquele seu jeitinho, toda aquela nossa forma de viver e de ver a vida se passou. Tudo aquilo que a gente acreditava já se passou. Agora nós vamos ver tudo isso à luz das Escrituras. Porque tudo se faz novo. A vida com Cristo precisa transformar o nosso coração por completo. Talvez a gente comece a olhar para nós mesmos e pense, eu não sou tão ruim assim, que eu preciso mudar tudo. Eu não era tão errado assim. Eu não tinha tantos problemas assim. Mas a gente sempre tem problemas em nosso coração. Talvez o nosso problema seja o egoísmo. Talvez seja olhar para nós mesmos e dizer, eu olho mais para mim do que para o outro. Talvez o nosso problema seja o orgulho. Achar que apenas do meu jeito as coisas estão corretas e que eu sou o melhor de todos do universo e que nem mesmo Deus pode comigo.
Quantas vezes a gente não consegue colocar as coisas nas mãos de Deus e entregar para Ele? Talvez seja inveja. Talvez o nosso coração seja invejoso. Talvez a gente olhe para o outro e queira ter a vida do outro e inveje aquilo e diga, até a pessoa pode estar bem, mas não melhor do que eu. Isso é inveja. E talvez a gente só esteja longe de Deus. Talvez a gente só estivesse longe do nosso Redentor. Mas isso já é suficientemente mal aos olhos de Deus. E isso já precisa de uma transformação completa, utilizando Jesus Cristo como Redentor e Salvador. A nossa mudança é exatamente a mudança do primeiro milagre de Cristo. Uma mudança da água para o vinho. É uma mudança completa. É como se fosse o sal se transformando em açúcar. É algo que antes não faz sentido a gente comer o sal e sentir um sabor doce. Ou comer o açúcar e sentir um sabor salgado. Assim como não faz sentido nós tomarmos água e quando ver é vinho. Mas é essa a mudança que Cristo espera que nós tenhamos. Uma mudança tão absurda, tão grande, que as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que existe diferença. Sabe aquela frase que as pessoas tanto dizem? Nossa, mas agora, depois de tudo que você viveu, você passou para crente? Você não lembra como era a sua vida, não? Você não lembra tudo que você fez? Você não lembra tudo que você viveu, agora você quer passar para crente? É isso que nós temos que ouvir. É essa frase que nós precisamos ouvir. Você fez tanto. Você vivia em baile comigo. Você vivia saindo comigo. Você fazia isso. Você saía com mulheres. Você saía com vários homens. Você fazia isso, fazia aquilo. E hoje você teve uma transformação. O que você quer fazer? É isso que nós precisamos ouvir. E mesmo que seja pequena, nossos problemas fossem pequenos. Mesmo que nós não sejamos pessoas que assaltavam, que matavam, mesmo que nós sejamos apenas egoístas, sejamos apenas invejosos aos olhos humanos, essa transformação precisa ser feita e vivida, porque Cristo, Ele nos transforma e Ele nos completa. Ele nos transforma completamente. A nossa forma de viver precisa ser transformada. E para finalizar, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo o livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 14 e o verso 18. A gente vai ler apenas esses dois versos. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E o 18: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos seus servos, que nós tenhamos transformação na nossa vida, que nós aceitemos a sua palavra e aceitemos a transformação que Ele deseja fazer em nossa vida. Porque é desejo dele que nós sejamos transformados pelo seu Santo Espírito. Amém? Amém. Convidar os irmãos a colocarem de pé para que nós estejamos orando. Senhor Jesus, Pai de bondade e misericórdia, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, após ler a Sua palavra, após aprender mais de Ti, após louvar o Teu nome, meu Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós glorificamos a Ti. Entregamos a nossa vida na Tua presença, meu Pai. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos, meu Jesus. Nós não queremos ser pessoas más, ó Deus. Nós não queremos fazer a nossa vontade, Jesus. Nós não queremos fazer o que o nosso coração nos manda, o que o nosso coração nos ordena. Mas nós queremos fazer aquilo que é a Tua vontade. Aquilo que é de acordo com o Teu coração. Aquilo que o Teu Santo Espírito nos ordena e nos ensina, meu Pai. Aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Por isso nós pedimos, meu Pai, purifica o nosso coração. Transforma o nosso coração. Limpa o nosso coração para que nós façamos apenas a Tua vontade. Para que nós façamos apenas aquilo que é do Teu agrado. Compreendemos, ó Deus, a Tua palavra. E pedimos, meu Deus, nos dê força. Nos dê ânimo, ó Pai, para conseguir cumpri-la. Hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.